Bom, continuando nossos vídeos, nós vamos falar agora sobre o modo ECAN, que é o modo mais complexo do driver da Delta do ASDA A2. Para quem não acompanha os outros vídeos, nós estamos nos baseando no manual de aplicações da Delta. Ele está disponível aqui no site da Delta, o link é esse. É só selecionar aqui, a automação já vem default, servo, sistema servo e AC servo motors, está traduzido. Selecionar aqui nota de aplicação, que o manual já estará disponível. Primeiro que seria o modo ECAN. Na verdade ele é um modo de sincronismo, onde você consegue gerar uma função no eixo secundário a partir dos pulsos de entrada do eixo primário. O nome ECAN vem porque numa das aplicações mais básicas ele simula o movimento de um câmbio, reproduzindo o movimento para um eixo secundário. Aqui seria o seguinte, né? Conforme esse motor gira, esse câmbio vai se movimentando, esse eixo, tá, vai se deslocando e a partir aqui de uma cremalheira ele vai movendo essa engrenagem no sentido horário e anti-horário. O desenho ilustra que se você colocasse um encoder nesse motor, alimentasse a entrada do driver, do ASDA, você poderia criar uma aplicação ECAN para que esse eixo reproduzisse diretamente o movimento desse eixo. Existem vantagens e desvantagens de trabalhar dessa maneira, mas de uma maneira geral as vantagens são muitas, até porque o sistema é versátil. Você poderia fazer diversas modificações muito mais facilmente do que se você tivesse a implementação mecânica, onde você teria que acertar todo o mecanismo aqui. Os principais parâmetros são esses aqui. Eles são os parâmetros de controle e de relação dentro do driver do drive ASDA 2 da Delta. Aqui o P58Y é a fonte do sinal, certo? Que é de onde vocês estão vendo os pulsos. O P583 e 84 é uma escala, ou seja, quantos pulsos eu vou ter do eixo principal do master para movimentar o meu eixo secundário. A partir daí é criada uma escala. Aqui é a forma de engate e desengate, ou seja, quando vai começar a ação do eixo secundário e quando ela vai parar e de que forma isso vai acontecer. Isso aqui é a resolução que é implementada para o eixo secundário. Esse parâmetro aqui é um parâmetro de escala sobre essa relação. E aqui são os parâmetros que definem onde a curva ECAN, que é o movimento em si, vai ser armazenado. Eu vou falar de maneira bem superficial, porque para que a gente possa entender isso, porque ele tem uma certa complexidade, nós vamos trabalhar de fato aqui reproduzindo as aplicações. Aqui, as aplicações que constam no manual aqui. Vamos falar de uma a uma, porque cada uma delas trata em especial de uma configuração diferente aqui. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo e a compreensão ia ser muito difícil. Aqui ele traz uma estrutura de como funciona o sistema do modo ECAN. No P588Y é definido quem é a fonte, tá, do sinal. Aqui. O sinal de entrada dos pulsos para o eixo secundário podem ser da captura de um eixo, do encoder auxiliar, dos pulsos de comando do CN1, de um comando de posição, um pulso fixo ou um sinal de sincronismo do P577. Existe mais alguns parâmetros, porque esse manual
que está dentro do ASA da A2, ele está desatualizado, mas dentro do próprio ASA, se a gente for puxar a função, já aparecem algumas outras definições, alguns outros parâmetros, mas para ilustrar aqui serve. O X é o comando onde você habilita ou desabilita o Modecam. Também já existe alteração em relação a isso, consta lá no parâmetro. Também não vou me preocupar com isso agora, porque nós vamos falar disso dentro da aplicação. O Z vai definir quando vai ser feito o engate, de que forma vai ser feito o engate e o desengate, ou seja, o que é o engate e desengate, como eu havia falado, é quando o eixo secundário vai começar o seu movimento e quando ele vai parar e de que forma isso vai acontecer. O parâmetro U é a maneira como vai ocorrer esse engate e desengate, porque são, na verdade, 16 opções, porque fora essas daqui, existe uma outra extensão. Tá? O manual tem a tabela atualizada. O manual do ASA, tá? Esse manual aqui. Ele tem uma tabela mais completa. Não sei se está aqui. Aqui para baixo. Tá falando aqui não importa. Tá falando desse aqui, né? Isso. Nós estávamos aqui. O BA é porque após ser feito o desengate da função ECAM, você pode fazer o desvio para um controle PR. E aqui, nesse BA, você define qual é o endereço que você quer fazer o salto. Vai de 0 a 3F. E no parâmetro S é para você monitorar o status de engatado ou desengatado. E de habilitado também a função ECAM. Voltando aqui, como funciona então? Aqui no P588Y definido a forma, como os pulsos vão ser definidos na entrada, ou seja, qual vai ser a fonte, o conector CN1, conector CN5 ou um comando interno. Aqui é definido a embreagem no caso, o engate e o desengate. Aqui é definido a escala entre os pulsos do eixo principal e do eixo secundário. Aqui é a construção da curva ECAM, são todos os parâmetros. Como funciona? Aqui no P581 vai ser o endereço inicial da tabela, P582 o tamanho da tabela. E esses outros parâmetros são parâmetros relacionados, mas nós vamos falar especificamente sobre eles mais na frente. O P5, aqui, como eu havia falado, é a resolução do eixo secundário. E aqui é o comando. Dentro do ASASoft, a aba para controle é essa daqui. Isso daqui é um assistente para a definição da curva em si. Mas digamos aqui que a gente entra aqui no modo manual. Depois de definida a curva, aí nós vamos ter aqueles parâmetros que nós havíamos mexido. Eles modificam de acordo com a aplicação, tá? Mas são sempre os mesmos, de uma maneira geral. Aqui é o P588. Se formos aqui só para você ver numa outra aplicação, definição de curva, 580 e 82, início da tabela, 84, que é a relação, e aqui de uma maneira um pouco diferente, mas também apresenta os mesmos parâmetros. Para ter uma ideia
de quais são as aplicações que podem ser feitas, são diversas. Aqui a gente tem exemplo aqui de uma dosagem feita em movimento numa esteira. É um exemplo de aplicação ECAN. Eu tenho uma outra aqui numa máquina de embalagem, onde você tem aqui dois eixos que fazem o corte e a selagem dessas embalagens. Esse sistema, eu não sei se ele é mecânico, mas se ele fosse controlado por um servo no modo ECAN, a maior vantagem seria que essa embalagem não teria tamanho fixo. Isso poderia ser modificado. Um outro exemplo de aplicação seria aqui, onde é feito o carregamento de uma bobina, no caso que na verdade é uma bobina de um transformador ou coisa parecida. São todas aplicações do modo ECAN. Então, para não ficar mais longo, vou mostrar só mais um exemplo. Exemplo bacana aqui. Isso aqui é só para a gente ter ideia de sincronismo, como ele vai funcionar. Quais são os recursos? Você vê que múltiplos eixos e ainda você tem um sincronismo entre os roletes, tá, na ponta. Aqui nós estamos trabalhando com 6 eixos, 6 drivers, né, para você ver o nível de controle que pode ser feito. Certo? Então é isso, para a gente ter ideia de como vão funcionar os vídeos sobre esse assunto. Lembrando que para trabalhar no modo ECAN é necessário conhecer bem o modo de controle de posição, entender como funciona a array de dentro do driver, conhecer razoavelmente o modo capture e compare, até mais o capture, e entender um pouco como que vai ser feita a transferência entre um eixo e o outro, que é mostrado aqui. Eu acho que aqui embaixo deve mostrar esse, como é feita a transferência do sinal entre um servo e outro no modo bypass. Veja bem, isso porque nós estamos trabalhando diretamente entre servos, sem um controlador externo. Se a gente estivesse trabalhando com linha de comunicação, não seria necessário isso. No nosso caso, vai ser necessário essas ligações. Tem 2 vídeos que falam sobre isso, se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada. Certo? Então é isso. Eu vou postar esse vídeo e logo na sequência vou postar o primeiro exemplo de aplicação. Que é esse aqui, dentro do capítulo 3. O primeiro exemplo é esse daqui, onde a gente vai criar uma curva baseada no controle de velocidade, que faz mais ou menos a função daquela máquina que dosa em movimento. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com curvas manuais, aqui é com a máquina de fio, aqui com a máquina de embalagem e aqui com a impressora. E aqui que é interessante também, que é um controle entre 2 eixos, onde é feito autocorreção. Então, é isso. Até o próximo vídeo.